Em determinado trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: o objeto principal da controvérsia, ou seja, a discussão principal aqui no caso da revisão da vida toda, portanto, está em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da nova lei, a Lei 9.876, que se deu em 26 de novembro de 1999, pode optar, ou seja, pode escolher para o cálculo de seu benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, quando esta lhe for mais favorável do que a regra transitória, a regra de transição, lá do artigo 3º da Lei 9876 de 99, por lhe assegurar um benefício mais elevado. É isso que diz o ministro. Na sequência diz ele: o segurado ora recorrido, o segurado que fez esse caso chegar no Supremo Tribunal Federal, é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição e ingressou no regime geral de previdência social em 1976, ou seja, antes de 26 de novembro de 1999, data da publicação da Lei 9876, que no seu artigo 3º estabeleceu, criou a regra de transição para aqueles filiados à Previdência antes da nova legislação. O início de seu benefício de aposentadoria foi em 2003, ou seja, na vigência do artigo 29 da Lei número 8.213 de 91, que foi alterado pela Lei 9876. E aí diz o ministro Alexandre de Moraes em seu voto: trago aqui, a título de exemplo, um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça. Vejamos essa situação que foi noticiada pela imprensa. E aqui ele cita reportagens do jornal Extra O Globo, em que repercute casos de aposentados que estão sofrendo com a revisão da vida toda, mas que o seu caso já está na justiça. Observem isso. Um dos casos de revisão da vida toda que corre na justiça é o do aposentado LCF de 72 anos. Ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social, mas ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Acaso reconhecida a revisão, a sua aposentadoria será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Acompanhe comigo o raciocínio. Essa pessoa contribuiu toda a sua vida sobre o teto da Previdência Social. Entretanto, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. A pessoa pagou com base no teto e na hora de receber o seu benefício ficou com um salário mínimo. Exatamente por conta deste corte que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, essa será recalculada, a aposentadoria dele será recalculada de forma a considerar todo o valor com que efetivamente contribuiu. Ou seja, vai considerar no recálculo todas as suas contribuições que foram pagas para a Previdência Social. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial, diz o ministro.
o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não! O recálculo da aposentadoria dessa pessoa será feito de forma a considerar todo o valor com que ele efetivamente contribuiu. O ministro está dizendo, o que vai considerar aqui não é uma situação imaginária que vai ferir os pagamentos dos demais contribuintes. Não, vai fazer o recálculo com base no que ele de fato pagou para a Previdência Social. Se contribuiu, ele tem direito. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. E será feito sobre todo o valor com que ele contribuiu. Com base em quê? Com base no artigo 29 da Lei 8.203 de 1991, que a própria legislação estabeleceu. Na sequência, ele cita outros exemplos extraídos da mesma fonte, ou seja, publicados também pelo jornal Extra, o Globo. Olha esse. Outro caso é da aposentada desde 2017, LHSM, de 58 anos de idade, que reivindica a revisão da vida toda na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317,55. Se for corrigida a aposentadoria dessa pessoa, levando em conta as contribuições que foram descartadas pelo INSS, o valor sobe para R$ 4.372,50. Uma alta de 31,79%. Somente nesse caso, essa pessoa vai ter um aumento na sua aposentadoria de mais de 31%. Olha o que ele diz. Ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela simplesmente subtraiu, surrupiou 31,79% da sua aposentadoria. A aposentadoria com a qual ela efetivamente contribuiu durante toda a sua vida. Ele cita outro caso. Na situação de AVS, uma pessoa de 72 anos que se aposentou em 2014 e recebeu um benefício de R$ 2.865,86. Caso reconhecido seu direito à revisão de aposentadoria, ele fará jus. Ele terá direito a um aumento de 30,82% sobre esse valor, que resultará na aposentadoria de R$ 3.749,21. Ao invés de ganhar R$ 2.800, ele passa a receber R$ 3.700. Como aplicar uma regra transitória, diz o ministro Alexandre de Moraes, que efetivamente foi feita para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva, mas nos casos concretos, nos casos reais, ao se calcular, perdem, vou repetir, perdem em torno de 30%, principalmente, repito aqui, diz ele, aqueles de menor escolaridade que, mais perto da aposentadoria, passaram a ter uma contribuição menor. Então, presidente, diz ele, eu voto em favor dos aposentados e pensionistas, para que eles tenham o direito de escolha, de optar por aquela regra que lhe for mais favorável. É por isso que nós temos que repercutir esse tipo de informação para reavivar, rememorar, relembrá-los, os ministros, dos seus posicionamentos que devem prevalecer em favor dos aposentados. Eu te vejo no meu próximo vídeo sobre casos de votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal referente à revisão
da vida toda. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha muito essa informação em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.